Vamos chegando, vamos estudar um pouco, né? Estudar a palavra de Deus. Chega mais, é bom. Hoje tá bem tranquilo, todo mundo festando, todo mundo viajando, a grande maioria, tempo de descanso também. O crente não pula carnaval, não vai para a avenida não, viu gente? Tava vendo esses negócios aí de às vezes a pessoa fala, eu vou lá para evangelizar. Cuidado com isso, viu? Cuidado, muito cuidado, viu? Mas o crente, ele tem sim o descanso no Senhor. Mas hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Hoje é o dia que o crente tem que levantar e dizer, louvado seja o nome do nosso Senhor, porque eu posso louvá-lo. Porque eu posso me encontrar com meus irmãos para cultuar, para adorar a Deus, junto com meus irmãos. Então assim, independente de qualquer coisa, nós andamos na contramão do mundo. Nós andamos contrário ao mundo, à lógica do mundo, né? Ou pelo menos deveria ser. O Espírito que habita em nós, ele deveria ou deve, uma das funções do Espírito Santo é lembrar-nos daquilo quem é Jesus Cristo, daquilo quem é Deus. Na semana passada, umas 2 semanas atrás, eu fui lá em Curitiba, no Encontro Nacional dos Coordenadores do Perspectiva, do curso Perspectiva, do Movimento Perspectiva. Não é só um curso, é um movimento de mobilização. E lá o irmão falou assim, eu achei muito interessante que o Igor Miguel, um irmão aqui de Minas Gerais, falou sobre a substituição dos falsos deuses pelo Deus verdadeiro. Ele diz o seguinte, eles não adianta só retirar o falso Deus e colocar o Deus verdadeiro no local. Isso é válido, isso é muito bom e deve ser o primeiro passo. Mas uma das coisas que nós devemos aprender é como adorar esse Deus verdadeiro agora. Não é? Porque antes nós adoramos de uma maneira errada o Deus errado, mas às vezes nós colocamos o Deus certo no lugar do Deus errado, dos falsos deuses, mas a adoração continua, o relacionamento continua igual, né? Que pena, nós precisamos aprender a nos relacionarmos com o Deus verdadeiro. Muito bem, para começar a aula, aprendi outra coisa, eu vivo aprendendo, a vida é um eterno aprendizado, viu gente? Aprendi com o pastor Jonas, um senhorzinho, rapaz, faleceu alguns anos atrás. Pastor Jonas pastoreou aqui a igreja do Parque das Laranjeiras e também Bela Vista. Aprendi com ele já no final da vida, ele disse assim, meu filho, toda reunião de crente começa com a leitura da palavra. Toda reunião de crente começa com a leitura da palavra e com a oração. Então eu quero ler um texto com os irmãos que encontra-se em Mateus capítulo 16. Nós vamos falar um pouco sobre a ação de Satanás na história da igreja, como que ele ataca a igreja. E eu quero ler esse texto, capítulo 16 de Mateus, a partir do verso 13, para a gente ter uma ideia de do que é a igreja e esses ataques. A partir desse texto, não vou expor o texto, mas vamos comentar um pouco. Diz assim o texto das Escrituras: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você tem, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as forças da morte, as forças do mal, as forças do inferno não a conquistarão. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, a igreja. O que você ligar na terra, a igreja terá sido ligado no céu, e o que você, a igreja, desligar na terra, terá sido desligado no céu. Então ele advertiu aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo.
É interessante ver isso, né? Vamos orar, em primeiro lugar, para a gente comentar algumas coisas aqui. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos redimiu, o Senhor nos salvou e o Senhor nos reconciliou consigo mesmo. É o Senhor merecedor de toda honra, glória e louvor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo neste dia. Leva-nos, ó Deus, através do Teu Espírito, a entendermos o que a Tua palavra nos diz sobre os ataques de Satanás diante da história da Tua igreja. E crermos nesta palavra, de que as forças do mal não prevalecerão sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. É bom a gente partir desse texto, por exemplo, para olharmos, mas aqui há algumas observações. Eu não vou expor o texto, não é isso, mas há de se entender algumas observações que devemos fazer nesse texto. Normalmente a gente lê esse texto pensando o seguinte: Jesus constituiu a igreja, e está certo. Ele inaugura, a primeira vez que aparece nos evangelhos a palavra igreja é nesse texto. Então ele inaugura esse termo, essa condição igreja, nessa confissão de Pedro, e nós lemos assim: a igreja está aqui de portas fechadas, a gente está congregando, e o mundo, Satanás e a carne está atacando a porta da igreja, e ela está fechada. E diz: as forças do inferno não prevalecerão sobre ela. Não, a interpretação correta desse texto é: existem barreiras espirituais lá fora, no mundo, na carne e no diabo. Essas barreiras espirituais bloqueando a chegada do evangelho às pessoas que estão perdidas, escravizando as pessoas, fechando as pessoas nessa escravidão, e a igreja que avança para cima dessas portas, metendo o pé nas portas do inferno e arrancando essas pessoas lá de dentro. Essa é a ideia desse texto. Então, lembra lá um texto também que existe na palavra de Deus? Eu não vou me lembrar a referência correta, mas está descrito que Ele nos deu o espírito não de covardia, mas de ousadia, de coragem. Então a igreja, apesar dos ataques, apesar das barreiras impostas pelo mundo, a carne e o diabo, a igreja avança para cima das forças do mal e vai resgatar o perdido. Então hoje a gente quer conversar um pouco sobre as ações de Satanás na história da igreja. E é interessante a gente ver isso, né? Porque o autor do livro Lutando contra Satanás, no segundo capítulo ele vai dizer, o segundo capítulo vai tratar sobre Satanás na história da igreja, hoje, e o futuro de Satanás. É o segundo capítulo que ele trata. Então a atuação de Satanás dentro e fora da igreja. É interessante a gente ver isso, né? Vejam, a luta da igreja contra Satanás não terminou quando João escreve Apocalipse. João passa pela história da igreja. João está aqui junto com os outros discípulos na declaração de Pedro, e ele é o mais jovem entre os apóstolos, e ele passa por toda a história da igreja. Ele começa a ver o declínio da igreja, por exemplo, e ele escreve, ele está preso na ilha de Patmos, e ele escreve o livro de Apocalipse. Para uma leitura superficial a gente fala assim: então acabou, ali já deu tudo, né? Não, infelizmente a luta contra Satanás, a luta da igreja contra Satanás ainda é atuante, ainda é viva, ainda acontece. Não foi lá, ela continua, e o autor do livro vai dizer que dentro e fora da igreja. Veja, na segunda carta de Coríntios, para os Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, Paulo está escrevendo para uma igreja local e diz o seguinte: o Deus desse século cegou as pessoas para o entendimento do evangelho. O Deus desse século cega as pessoas. Quando a gente lê esse texto também de 2 Coríntios, normalmente a gente pensa sempre no de fora, e está correto essa interpretação, mas a gente deve olhar também para o de dentro da igreja. Porque o Deus desse século tenta bloquear a chegada do evangelho também em nossos corações. Aqui na pregação do evangelho, aqui na hora da mensagem, na hora dos louvores, ele tenta confundir, ele traz confusão para a igreja, dentro da igreja. Então ele atua
tanto fora quanto dentro. Nós devemos prestar atenção nisso. Achar que Satanás atua só lá fora, aliás, eu acho que a grande investida dele é aqui dentro. Porque ele sempre desejou destruir a igreja. Então, se lermos 2 Coríntios 4, 4 e olharmos somente para os de fora, nós estaremos fazendo uma interpretação não tão correta. Nós devemos olhar também para os de dentro. Ele estimulou, olha só o que ele fez durante a história da igreja. Ele vem estimulando constantemente a introdução de práticas pagãs no culto cristão. É interessante isso também, né? A nossa igreja é nova, graças a Deus por isso. Temos muito que aprender, temos ainda muita coisa para fazer juntos. Mas durante 6 anos eu tenho ouvido: pastor, por que na nossa igreja não faz assim, assim, assim? E as pessoas perguntam com boas intenções. Eu entendo isso. Por que aqui não tem isso ou aquilo? Porque, infelizmente, se a gente começar a abandonar algumas coisas que são centrais, nós começamos a começar a desviar a conduta, a rota. E se um piloto de avião desviar pouquinho, o mínimo que seja, na sua rota, ele chega em um destino completamente diferente. Então, essa ideia de mudança constantemente, algumas coisas hão de ser mudadas naturalmente. Não estou dizendo aqui que o dia a dia, algumas coisas a gente precisa rever. Claro que precisamos rever algumas coisas. Mas a rota, o destino, aquilo que é concreto, aquilo que já é palpável, a gente deve tomar muito cuidado por conta das práticas. Durante a história da igreja, Satanás usa isso para introduzir heresias, práticas não cristãs no culto cristão. Quer ver? Lá no passado, Satanás instigou a igreja a se unir com o Estado, e Constantino fez isso, uniu igreja e Estado. Então todo mundo no Estado romano deveria se declarar cristão. Talvez tenha sido uma boa intenção, mas de boa intenção o inferno está cheio, sabe? De boa intenção o inferno está cheio. E aí o que acontece? Une o Estado com a igreja e vem as práticas pagãs para dentro do culto cristão. A adoração a imagens. De onde vem a adoração a imagens? Alguém lembra? Historiador não vale falar. Lá da Grécia Antiga, né, eles são muito, a filosofia grega, muito vem essa ideia de adoração, e aí se une com a história de Roma, com os deuses, os falsos deuses, e aí vai introduzindo crucifixos, práticas, e vai substituindo coisas centrais do evangelho por práticas não bíblicas. Surge então a igreja católica, confunde todo mundo, fomentou o crescimento de superstições. Satanás vai introduzindo essas coisas dentro da igreja, superstições dentro da igreja. Ele confunde, inclusive, sobre os sacramentos. O que é o sacramento? Batismo e ceia. Ele introduziu na mentalidade dos líderes religiosos da época, então, a regeneração batismal. O que é a regeneração batismal? A ideia de regeneração batismal. Uma criança, um bebê, é batizado para não morrer pagão, para não morrer sem conhecer a Deus. Gente, onde é que está isso na Bíblia, né? A gente não tem isso na Bíblia. Então, é fora da Bíblia, extra bíblica, isso aí. Então, a transubstanciação dos elementos da ceia. Para o católico, o pão, aquela hóstia, e o vinho são literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Assim, é idolatrado, é endeusado, não pode cair uma farela no chão, não pode, a bandeja não pode, sabe, assim,
Não pode mastigar, porque é o corpo de Cristo. Eu tinha medo, eu cheguei a fazer a primeira comunhão. E quando eu fui fazer a primeira comunhão, eu fui tremendo pegar aquele negócio. Porque gente, e se eu começar a babar aqui? Porque tinha as histórias que se você mastigasse, babava, caía endemoniado, sei lá. Né? Então quem já fez catecismo lá do catolicismo, quem já fez primeira comunhão lembra disso. Vai a primeira vez que você vai, né, Gabriel? Você vai com medo, você vai tremendo na base. Fala, será se eu vou envergonhar minha família aqui? Será se eu estou carregando tanto pecado, eu vou cair endemoniado, eu vou mastigar esse negócio? De jeito nenhum. E pregou no céu da minha boca e eu fiquei... Porque o vinho é só para o padre, né? O vinho é só, não dá para os fiéis, ok. Eu quero dizer aqui, gente, que aqui não é juízo de valor. Nós não estamos fazendo aqui juízo de valor, nem zombaria, nem nada disso não. Tá bom? Deixar bem claro aqui. É a história da igreja que conta, são os livros de história da igreja que contam essas coisas. O desvio de conduta, é isso aqui que eu quero apontar. Não é zombaria e nem tampouco juízo de valor com as outras religiões. Tá bom? Mas foi introduzindo isso aí. A corrupção, tem lá o texto, né, de 1 Coríntios 10, a partir do 19, 22, vai falar sobre essa confusão, a adoração a ídolos, adoração a demônios, na verdade, porque por detrás de um ídolo sempre há ação demoníaca. A corrupção da igreja faz surgir então a corrupção faz surgir coisas e heresias, confusão, inclusive sobre a doutrina da Trindade, ensinos falsos sobre a doutrina da Trindade, sobre a natureza de Cristo. Os gnósticos, por exemplo, não acreditam que Jesus é Deus. E tem um monte de gente aí defendendo que Jesus não é Deus. Ainda hoje, né? Então vai surgindo, mas tudo isso com o enfraquecimento. Lembra da base que eu falei, das bases do cristianismo, que depois na reforma vem reafirmar, a reforma vem reafirmar aquelas bases do primeiro século, né? Mas Satanás vem confundindo a igreja durante a história dela. A corrupção vai trazendo então cada vez mais falsas doutrinas. Surge aí no século 7 da nossa era, surge então o Islã e o crescimento do Islã. O Islã é a segunda maior religião do mundo hoje. O Islã surge no século 7 na Península Arábica por meio de pregações de Maomé. Maomé teve visões. Maomé cria em um Deus único e ele teve visões. Olha, como que ele teve visões? Ele está orando e começa a ter visões, sensações, êxtase, e ele então surge com esse sistema religioso chamado, que a gente conhece hoje como Islã. Surge e cresce. Hoje em dia tem crescido muito na África, no Oriente Médio principalmente, e também América do Norte e na Europa. Tem chego aqui também o Islã. Tem chego aqui também. E é uma das coisas que o autor do livro vai dizer que Satanás introduziu. Satanás foi agindo para desviar o foco do povo de Deus. Vai confundindo o povo de Deus quanto à verdade. Ele agiu também, ele continua trabalhando e usando autoridades civis. Ele continua atuando dentro dos governos. Ele trabalha firme nisso aí. Promovendo o quê? Promovendo perseguições. Promove perseguições. O governo civil é usado por Satanás para promover perseguições ao cristão. Porque ele introduz, o sistema desse mundo é corrupto. O sistema desse mundo, no mundo jaz o maligno. Então ele vai para dentro dos governos, influencia pessoas, autoridades, e infelizmente surge
grandes perseguições e morte de cristãos em toda a história da igreja. Durante o século XX, por exemplo, foi o século que mais morreram cristãos. Se você olhar para trás, juntando todos os outros séculos, o século XX foi o século que mais morreu cristão, por conta da sua fé. Simplesmente por conta da sua fé. Isso tem aumentado. Infelizmente. Quem tiver curiosidade, depois dá uma olhada no portal, no site do Portas Abertas. Tem uma curiosidade depois, em vez de ficar vendo no YouTube umas coisas que não vale a pena, dê uma olhada no Portas Abertas. Os dados que eles trazem, quais os países que mais têm perseguição. 0% de cristãos. Eles não aceitam a pregação do Evangelho. Quem chega lá com a Bíblia é exterminado, é morto rapidamente. Então tem vários países lá, tem os top 10 lá. Dê uma olhada e a gente deve orar por esses países, por essas nações. Mas milhares de cristãos no século XX e ainda hoje continuam morrendo por conta da sua fé. Tudo isso a gente entende, ou o autor do livro Lutando contra Satanás leva a crença de que sim, há uma grande influência de Satanás dentro das autoridades civis. Olha só, eu coloquei aí, olha como ele usa. Lembra lá de Adolf Hitler? Matou milhares de judeus e cristãos na Segunda Guerra Mundial, em prol do socialismo radical que ele impunha. Eu coloquei ali que notáveis obras de Satanás. João 10:10 vai falar que ele veio para matar, roubar e destruir. Vejam, Satanás tem uma missão: matar, roubar e destruir. Essa é a missão dele. Essa é a missão do nosso inimigo. Então ele vem, e para fazer isso, ele usa principalmente duas estratégias: sedução e engano. É a sedução e o engano. Lembra do texto de Mateus, capítulo 4, Lucas, capítulo 4 também? Jesus está sendo tentado por Satanás. O que ele oferece para Jesus? O que ele chega, quais são as propostas dele? Sedução e engano. Lembra do primeiro casal no Éden? O que ele propôs para Eva? Sedução e engano. Você quer ser igual a Deus? Você quer ter o conhecimento do bem e do mal? Sedução. Engano. Será se foi isso mesmo que Deus colocou na sua palavra? Será? Põe em dúvida o que é a palavra de Deus. Ele vai tentando enganar. Isso acontece aqui hoje, dentro das nossas igrejas cristãs. O crente está sendo levado à sedução e ao engano. E a gente fica se perguntando, né? Será se os grandes pensadores modernos não têm razão? Será se a Bíblia não deve ser atualizada? Será se é tudo verdade? Gente, é isso que ele quer. Essa é a estratégia. São principalmente essas duas estratégias principais dele. A missão: matar, roubar e destruir. A estratégia principal: sedução e engano. Então ele vai nos seduzindo, vai tentando nos enganar nessa linha de pensamento, né? Ele espalhou o terror durante a história. Ele espalhou o terror contra o cristianismo na Rússia, na Europa Oriental e na China, pelo marxismo ateísta ou pelo socialismo internacional. Espalhou o terror e milhares de cristãos, ainda hoje, mais uma vez, sofrem com
esses sistemas de governo, com essas ideias, essas filosofias humanas que adentrou na igreja. Então, é só olhar para esse cidadão que está aí atrás, o estrago que ele fez, não só na igreja, mas também na humanidade, né? Em toda a humanidade. Esse cara foi, sim, um instrumento de Satanás, infelizmente. Infelizmente, né? Loucura, alguns alegam loucura, outros alegam inteligência, revolução, seja o que for. Mas uma autoridade civil foi usada para espalhar o terror contra os cristãos. Até aqui tudo bem, queridos? Tudo beleza? Perguntas, colocações, dúvidas, angústias? Pode dizer, viu? Semana que vem a gente teremos um microfone sem fio, já vai rodar aqui para a gente fazer perguntas mais... Chegou? Ah, coisa boa, viu? Então, próximo domingo nós já teremos, que aí vocês também participam, todo mundo escuta. Mas até aqui tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Podemos seguir então? Mas apesar de tudo isso, apesar dessas perseguições, dos sistemas de governo, o mundo lutando contra o cristão, nós podemos entender o texto de Mateus 16, que nós lemos no início, a partir do verso 13, que a igreja não morre. A igreja não morre. Quanto mais a perseguição aperta, é impressionante, parece, nós não somos masoquistas nem nada disso não. Nós cremos em um Deus vivo, que conduz a história. É nisso que nós cremos. E é nisso que nós depositamos a nossa fé, a nossa vida. Nós entregamos a nossa vida a um Deus todo-poderoso que comanda a história. E vale a pena viver por Ele e vale a pena morrer por Ele. É esse Deus que nós cremos. Vale a pena até mesmo morrer por Ele. Porque o sofrimento, Pedro vai dizer, o sofrimento desse tempo não se compara à glória que virá. Não se compara com nada que virá. Esse corpo aqui é passageiro, isso aqui é rápido. Quanto tempo a gente vive? Ontem, cadê o Bruno? O Bruno Bicudo, o outro Bicudo. O Bruno Bicudo estava dizendo ontem que o avô dele, a Rúbia, na verdade, estava dizendo que o avô do Bruno ontem completou 107 anos. Gente, para nós é demais, né? 107. Nós conhecemos uma senhorinha que vai fazer 104 agora. Meu Deus do céu, a gente nem pensa nisso. Mas, perante a eternidade de Deus e a eternidade que nós teremos lá, isso aqui não é nada. 100 anos não é nada. Então é nesse Deus que nós cremos. E esse Deus, Ele usa a sua igreja para avançar contra as forças do mal, como nós lemos em Mateus 16. Ele usa a sua igreja, mesmo sendo perseguido, Deus dá estratégias, Deus dá jeito, e a mensagem tem chego em lugares mais distantes. O evangelho tem chegado em lugares que ainda não haviam chegado, em tribos que ainda não haviam alcançado. Então, a história da igreja confirma que o sangue dos mártires tem sido a semente da igreja. Parece que brota no povo de Deus quando alguém é preso, quando alguém é açoitado. Lembra lá em Atos que os primeiros apóstolos foram presos, açoitados, e a igreja começa a orar, e quando eles saem, a igreja se enche de coragem, vai para as ruas, prega o evangelho e se espalha no meio da perseguição. Deus usa até mesmo a perseguição, os sistemas governamentais também, para mostrar que Ele é Deus. Na saída do Egito, na retirada do Egito, a gente deve olhar o livro de Êxodo da seguinte maneira, de duas perspectivas. Deus está ensinando ao faraó, está mostrando ao faraó, eu mostrarei para ele quem é Deus, quem sou eu. Mas Ele também está ensinando ao seu povo quem Ele é. Ele está ensinando os dois, viu? Não é só o faraó.
Endurecia o coração do faraó, mas ele vai conduzindo o povo e vai dizendo: eu sou Deus. Prestem atenção. É Ele quem vai abrindo o mar. É Ele quem vai suprindo as necessidades de pão, de comida, de água, de alimento, de roupa. É Ele quem vai suprindo. Então Ele vai mostrando também para o seu povo, vai se revelando também para o seu povo. Ele não se revelou só para o povo do Egito, mas durante todo o percurso, Ele vai se revelando ao seu povo. Ok? Durante a história da igreja, ponto de vista a respeito de Satanás no passado, aí os pais da igreja no passado, os pontos de vista no passado têm sido diversos ao decorrer dos séculos. A igreja medieval, por exemplo, desenvolvia ideias excessivas e fantasiosas sobre Satanás. Então havia lugares para treinar como exorcizar, como expulsar demônios. Tudo era ação demoníaca. Então tinha um excesso de percepção de ações demoníacas. Orígenes, que foi o primeiro teólogo sistemático da igreja, ele acreditava que Lúcifer era Satanás que se revoltara e caíra do céu devido ao seu orgulho. Então, Orígenes, baseado no texto, ele acreditava ali, e está certo essa visão de Orígenes, foi o primeiro teólogo sistemático. Ele que é um teólogo sistemático, ele pega os temas da Bíblia e ele vai organizando. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e ele vai organizando esses temas. A criação, a queda, ele vai começando a organizar. Esse é um teólogo sistemático, ele organiza o pensamento bíblico. Eu gosto muito da teologia sistemática. Naturalmente, a teologia sistemática, ela depende da teologia bíblica. Ela organiza os pensamentos bíblicos, mas a teologia sistemática depende totalmente da teologia bíblica, né? Então, Orígenes foi esse primeiro homem dentro da igreja que pensou nisso, em organizar os temas. Ele acreditava que Lúcifer, citado lá em Isaías, é Satanás. Ele está correto, até aí está tudo certo. Mas tinha uma percepção, talvez imatura, talvez por ser o primeiro, a percepção de Orígenes era que ele acreditava em uma possibilidade de reconciliação entre Deus e Satanás. Então, talvez por ser o primeiro, talvez, sabe, a gente não está aqui também para... Mas ele tinha isso na cabeça, ele acreditava numa possibilidade de reconciliação. Agostinho concordava com Orígenes, porém ele discordava dessa ideia. Ele concordava no que diz respeito a Lúcifer ser Satanás, mas ele discordava nessa ideia de reconciliação. Ele diz que não era possível a reconciliação de Satanás com Deus. E é bem por aí que eu acho que a gente deve caminhar. Tomás de Aquino cria que Satanás é o causador de todo pecado. Aí o pensamento de Tomás de Aquino vem lá da origem do pecado, lá do Éden, ele seduzindo os primeiros seres humanos, seduzindo e enganando os primeiros seres humanos. Então talvez daí ele tira a ideia de que Satanás é o causador de todo o pecado. Vamos caminhar mais. Aí vem os reformadores, o que eles disseram durante a sua vida. Lutero atribuía muitas coisas aos demônios. Ele acreditava que demônios povoavam as matas, os rios, as águas, os mares, estavam em lugares desertos, e eles tramavam contra a humanidade. Então, mas ele acreditava também, e aí Lutero já vai para uma coisa mais centrada na palavra. Ele acreditava no poder da oração e no uso da palavra. A palavra de Deus. Ele diz o seguinte, que o diabo odeia a palavra de Deus mais do que qualquer coisa. O diabo odeia a palavra de Deus mais do que qualquer coisa. João Calvino, vamos caminhar mais aqui. João Calvino usa as escrituras como um alerta para nós. Ele
ele chama o cristão, ele refutou toda a ideia da não existência, porque essa discussão da existência ou não de Satanás não é de hoje, é lá do passado. Ele refutava essa ideia da não existência de Satanás, ele diz sim, ele existe, mas ele aponta para as Escrituras, o que as Escrituras dizem sobre Satanás, sobre os demônios, e ele leva o cristão a despertar para nos precavermos, ficar atento, e também, principalmente, para nos armarmos, nos apoderarmos da arma de Deus, da armadura de Deus descrita lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Então, João Calvino vai para esse tipo de pensamento. Ele diz, ele existe, ele é poderoso, ele tem um poder, ele não é o todo-poderoso, eu já disse aqui, em algum momento, ele não é o todo-poderoso, somente Deus é todo-poderoso, mas ele causa estragos sim, causa influências, leva ao ser humano ao pecado, mas ele teme, ele treme, ele odeia a palavra de Deus. Então, essa é a arma que Calvino aponta. Os puritanos, eles apontam para, eles pediram para a igreja prestar atenção nos falsos sinais. Aí eu coloquei aí o texto de 2 Tessalonicenses. Ele vai falar, esse texto vai falar que para a gente prestar atenção nisso, viu? Que haverá um tempo em que ele fará sinais e maravilhas, enganando o povo. Enganando o povo. Enganando inclusive o povo de Deus. Tentando, por exemplo, enganar o povo de Deus a segui-lo. Ele usará um homem. É a vinda ou a preparação da vinda do anticristo. Esse texto de 2 Tessalonicenses está falando sobre isso, né? Então, os puritanos destacaram essas ideias também para a gente prestar atenção, que nem todos os sinais e maravilhas vêm de Deus. Ele é um ser espiritual. Nem toda manifestação espiritual vem do Espírito Santo. Então, a gente deve tomar cuidado com isso. Os rodopios, cuidado com isso, gente. Tenham discernimento. Peçam a Deus sabedoria. Tiago vai dizer, se não tem, peça. E Ele dá. Discernimento espiritual. Onde é? Quem é? As perguntas básicas que o crente deve fazer. Senhor, quem está fazendo isso? Eu fui em um evento, né? Em um movimento. E eu tentando orar, gente. Tentava orar e o negócio não vinha, nem oração não vinha, bloqueando a minha oração. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui, o que é isso? E eu me afastei e fui, Senhor, o que está acontecendo? Quem está agindo aqui? Quem está agindo? Na minha cabeça, e eu creio que tenha sido o Espírito Santo que pôs o texto das Escrituras na minha mente, tem fogo estranho no meu altar. Cuidado com fogo estranho. Tem fogo estranho no meu altar. Cuidado. Então, cuidado com os falsos sinais. A modernidade, vamos lá um pouquinho para a modernidade. O que é essa modernidade? Olha aí o caminhar da modernidade. Modernidade caminha assim, gente. Isso aí é teologia liberal. Teologia liberal começa, cristianismo, aí vai negando a Bíblia não é infalível, não é inerrante, e vai negando coisas do cristianismo e vai descendo até o ateísmo. Isso é a teologia liberal, que vai caminhando nessa direção. Atividades na modernidade, do ponto de vista da contemporaneidade sobre Satanás, é o seguinte: atividades dos demônios não combinam com a cosmovisão moderna. Com o avanço da ciência, com o avanço da medicina, com o avanço da tecnologia, vai dizer, como é que pode? Esse negócio aí é coisa de doido, de crente maluco, de radical. Não tem. Hoje nós temos acesso a tudo. Então, a modernidade tem refutado, tem negado, inclusive, a ideia da existência de Satanás. Vejam bem, Rudolf Bultmann
foi um teólogo liberal da época da Segunda Guerra Mundial, dos anos 40, e um cético. Ele escreveu o seguinte: não podemos usar luz elétrica, rádios, ainda era rádio, imagina ele hoje, rádios, e no caso de doenças, utilizar meios medicinais e clínicos modernos e ao mesmo tempo acreditar no mundo de espíritos e maravilhas do Novo Testamento. Isso lá nos anos 40. Se ele tivesse nessa época, pelo amor de Deus. Mas tem muita gente caminhando nessa direção. Muita gente caminhando nessa direção. O cristianismo liberal nega a existência de ações demoníacas. E aí tem alguns textos que eu coloquei aí, depois dê uma olhada lá, que isso vai causar confusão dentro da própria igreja. Traz confusão dentro da igreja. Vamos caminhando, mas ao mesmo tempo que a modernidade nega a existência do capiroto, a modernidade vai atrás de manifestações, de bruxaria, de superstições, de bandos de pagãos, de congregações. A igreja de Satanás vai atrás de médiuns, vai atrás de adivinhos. Essa mesma modernidade. É interessante, viu? Eu estava vendo um vídeo, vou citar ele aqui, o Iago Martins, um vídeo do Iago Martins, ele falando o seguinte, que uma vidente, uma pessoa, né, que supostamente vê o futuro e tal, essas médiums aí, ela dizendo, uma cliente minha, crente, evangélica, ela está dizendo que tudo mudou na vida dela. Gente, onde é que você está indo com essa carroça desenfreada, pelo amor de Deus? Dizendo que a crente mandando elogios, pagando, e caro. Não é barato não, esses negócios. Não é barato. Satanás escraviza, inclusive, na finança. Mas eu vejo, muitos hoje, cristãos com boa intenção, indo atrás de profecias, igual os não crentes vão atrás de médicos, e aí, ainda de graça. Exatamente. É verdade. Mas qual a grande dificuldade nossa? Sim. Ok. Ah, sim. Essas dentro da igreja às vezes passam despercebidas. Uhum. Nós vemos hoje candomblecistas criticando o nosso louvor, dizendo que nas igrejas evangélicas estão tocando os ritmos deles. Sim. Isso é uma coisa muito séria. Eles falam que é um tipo de batuque aqui, eu esperei lá, aquilo lá, é grupo candomblé. Falem isso claramente. Há de se tomar cuidado, sim. O que a Flá disse, primeiramente, o que a Flá disse, né? Sobre o que a Flá disse. Nosso mestre, Jesus Cristo de Nazaré, nosso dono, nosso Senhor, ele diz o seguinte, lá no Evangelho de João também, que a gente deve conhecer a verdade, para a verdade nos libertará. Qual é a verdade, gente? Qual é a verdade? E o que é a verdade? Uma pergunta filosófica, né? O que é a verdade? É a própria pessoa de Jesus Cristo. As Escrituras. A gente está lidando com o pai da mentira. Como que a gente refuta uma mentira? Com a verdade. Com o fato.
Isso é fato, colega, não tem como. Isso é verdade, isso aconteceu na história. Então, conhecendo a verdade, a gente se vacina contra a mentira. Fica vacinado contra a mentira. E como que eu conheço essa verdade? Tendo um relacionamento íntimo com a própria verdade, que é Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu devo ter um relacionamento íntimo com Cristo. Eu devo ter paixão pela palavra de Deus. Todo dia eu ler e entender e pedir: Senhor, ilumina a minha mente. Põe no meu coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Senhor, eu não consigo por mim mesmo, mas o teu Espírito que habita em mim, faça-me lembrar dessa passagem que eu li hoje para viver durante o dia. Sabe? Então é isso a gente se vacina contra a mentira. Sim. Nesse ponto, eu ia até comentar um pouco sobre isso, César. Que o criador da música é o próprio Deus. Ok? Eu entendo o ponto de vista que a Madalena disse. Claro que nós não iremos, com muito cuidado aqui, nos apropriar de práticas não cristãs, senão o que nós vimos leva a confusão. Lá no passado a gente viu isso. Mas, por um outro lado, nós estamos deixando de praticar algumas coisas que são cristãs, porque outras religiões se apropriaram. A meditação, por exemplo, é uma coisa cristã. O crente não gosta mais de falar assim: eu passei um tempo em silêncio meditando. Por quê? O outro crente vai dizer assim: tu está virando budista? Sabe? Foi o budismo que se apropriou de uma prática cristã. Então, o Zé Bruno, da banda Resgate, vai dizer assim: não há nem anjos nem demônios habitando nas notas musicais. Eu achei lindo isso. Então, há de se filtrar, há de ter um equilíbrio, viu, César? Nisso aqui. Eu sei, a intenção do meu coração é adorar o Deus Criador de todas as coisas, inclusive da música, mas eu também não posso para não ser confundido com as práticas pagãs, eu também devo tomar alguns cuidados. Então, é isso. É manter um equilíbrio. Essa semana eu vi um vídeo de uma igreja aqui em Goiânia, não sei se os irmãos viram, mas eles fazendo tipo uma rave chamando para a igreja. A pastora tinha uma roupa sensual, dançando igualzinho, eles fazendo drinks, sem álcool, né? Sem álcool, brindando e chamando o povo. É uma boate. Ah. Então eu fico isso assim, eu creio que é se apropriar de uma coisa do mundo, que é claramente do mundo, para atrair pessoas para Jesus. Jesus precisa de você atrair ele, né? Então, eu acho que isso a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. Essas táticas, essas estratégias, como a Flá disse, Jesus não precisa disso. A pregação do Evangelho, no poder do Espírito, o Espírito é quem convence o pecador, né? Só comentar aqui rapidinho, eu coloquei erro dos pentecostais e carismáticos, rapidinho aqui, só para a gente não passar batido, tá?
para a gente finalizar. Os pentecostais e carismáticos têm enfatizado cada vez mais a realidade de Satanás e a importância da batalha espiritual. Isso aí está certo, ok? Nós vivemos em um mundo caído, existe a batalha espiritual, ok? Devemos ficar atentos, até aí está tudo bem, mas frequentemente eles caem no erro de estimular um interesse nada sadio, no interesse sobre os demônios, sobre o assunto, nada sadio, sem olhar para as Escrituras, somente na experiência. Aí deve-se tomar cuidado, é um erro a gente ir nessa onda aí, tá bom? E também um dos erros cometidos é que encontram um demônio por trás de todo o problema que enfrentam. A responsabilidade pessoal cede lugar à influência demoníaca, sabe? Então, desvio de conduta, desvio moral, a responsabilidade humana, nós cremos na soberania de Deus e na responsabilidade humana. Então diz, não, o pastor caiu em pecado. Ah não, mas foi tadinho, foi Satanás que usou. Pera lá, cuidado com isso. Desviou dinheiro da igreja, pera lá, é mau caráter. Não confundam as coisas. Então, esse erro, esses são alguns erros que os nossos irmãos pentecostais cometem. De estimular somente a experiência sem o estudo. Sem o estudo da palavra. Tá bom? Ok, gente, é isso por enquanto. Na semana que vem a gente continua falando sobre as ações do capiroto dentro dos movimentos da igreja durante a história, tá bom? Vamos orar, abaixe sua cabeça. Pai, nós te louvamos e agradecemos porque Tu és o nosso Deus. Não há ninguém, não há nada, não há poder maior do que o Teu poder. Não há ninguém que esteja acima do Senhor. Somente Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Criador dos céus e da terra e de tudo que existe, Senhor. E nós confiamos plenamente no Teu poder para vencer Satanás. Nós confiamos na verdade que é a Tua palavra. Nós confiamos no poder da oração, na busca por intimidade com o Senhor. No revestimento do Teu poder. Pai, sem isso nós certamente fracassaremos. Pai, nos ajuda como igreja a enfrentar as batalhas do dia a dia. A ter discernimento da ação do Teu Espírito e aquilo que não vem do Teu Espírito. Usa-nos, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos para avançar contra esse mundo caído. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, pela salvação em Cristo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Só rapidinho tomar uma água que agorinha a gente volta.